Alô, seguidores. Helena, imagina quem está aqui. Temos uma presença especialíssima hoje, seguidores. Olha quem está aqui. Seja bem-vindo, Serginho. Obrigado. Tô com esses craques aqui, seguidores. Que honra para mim. Nossa honra é estar com o craque também aqui, né, Elton? Mas olha como é que a gente está. Depois, e assim, ó, depois de uma estrondosa, podemos chamar de estrondosa, vitória sobre o Pelotas fora de casa, Serginho, coisa linda! Que alegria. Trabalhamos muito, sabíamos do desafio, né? E o Lajadense precisava também dessa vitória. Foi um divisor de águas, né? Eu penso assim, mais uma derrota aí, eu não... Ia ser difícil buscar. Na verdade... Dá, mas aí ia baixar muito, porque aí eram 3, né? Nós tínhamos ainda... Na verdade, nós temos que vencer 50% dos jogos. E teríamos 2 fora ainda. Então, se você passa pelo Pelotas, agora tem que vencer lá em Bagé. Se passa pelo Bagé, é obrigado a vencer a outra do Bagé, que é a última lá contra o Bagé e contra o Guarani de Venâncio. Mas toda a equipe jovem, cada jogo que passa, a ansiedade aumenta. Muito, né? Muito. Tu tem o quê? Média de idade no teu time? Fica em 22 anos. 22 é muito. Muito jovem, porque Muito é muito jovem. desproporcional. Como tem uns de, vamos supor, o Maico de 37, nós temos também o Douglas de 19, o Pedro Miritz que está jogando com 19 e 20 anos, e alguns outros ali, como o Theo de 17 e 20 anos, o goleiro, e assim por diante. Como tudo na vida, a experiência é ouro, né? Muito, ainda mais nesse momento que gauchão, existe 2 gauchão de divisão de acesso, né? Você e o Elton dá aula em mim em relação a isso. Porque existe o gauchão, os 2 primeiros, um mês e meio, os 2 primeiros meses, que ainda pega o verão, campo seco, e depois pega o campo molhado pelo tempo chuvoso, início de inverno, que é onde a experiência ela começa a embargar um pouquinho. E aí é o problema para os times que tem menos investimento, tem que trabalhar com jovens como nós. Realmente. Serginho, fala do Theo, hein? Eu estava escutando o jogo lá e o pessoal estava assim, maravilhado com o jogo do Theo. O Theo é um menino que eu encontrei na Ivo 10 ano passado, não conhecia, ele já estava aqui na Ali. Ele chegou lá muito acima do peso, né? O Theo, ele tem uma estatura baixa, ele é muito forte, deve ser de família, mas muito bom goleiro, tecnicamente, e também bate muito bem na bola. E eu estou muito tempo no futebol, tenho um olho parecido com o meu amigo Nico também, a gente sabe enxergar o que é bom. E eu tive uma conversa muito franca com ele, Helena, 2 anos atrás. E eu falei pra ele, Elton, olha, se você quer jogar futebol, tem que emagrecer. Você tá muito gordo, futebol não tem tempo Ainda mais goleiro, né? Não tem tempo pra Goleiro tem que ter agilidade, mobilidade. Tu tem que ser um bom profissional. E esse menino emagreceu 12 quilos. Ai, que lindo. 12 quilos e terminou a idade dele, que é até sub-17. O pessoal da Ivo me ligou, perguntou se ele não tinha um lugar para um terceiro goleiro, quarto goleiro aqui. Eu falei, quem que era? Ele falou que era o Theo. Eu falei, tá louco, só pelo que ele fez isso, ele quer jogar. Porque existe a diferença do menino que quer muito e o menino que não quer, né? E ele provou que queria. Automaticamente ele chegou aqui, um outro menino de encantado, não quis ficar com a gente para não queimar ficha no amador. O Theo ficou como terceiro, pedi para escrever ele, foi escrito. E ele abaixou o percentual dele para 13% de gordura. Nossa, E coisa aí quando teve a oportunidade... Que superação. Quando teve a E oportunidade... aí quando teve a oportunidade foi lá, fora de casa, Pelotas. E assim, né, era para ser a vez dele, né, porque tu tem 2 goleiros na frente, são histórias bonitas do futebol, Helena, né, é legal Serginho? porque assim, ó, na segunda-feira eu cantei a pedra sem querer, né, porque eu falei na segunda-feira quando o Kainan tomou o terceiro amarelo e o terceiro amarelo no banco, que ele tomou, não era para ser, porque foi o Maico que saiu do banco, brigou com o juiz e o Bandeira naquele pênalti que foi do Douglas e não deu. Por isso que o Kainan tava chorando. E o Kainan se levantou. Quando o Kainan se levantou, o Bandeira não viu que era o Maico Bamberg, ele deu o cartão pro Kainan. E ele tomou o terceiro. E na segunda eu falei, olha só, tu tomou o terceiro, vai acontecer alguma coisa com o Igor, goleiro. Vai jogar o Theo, e destino é destino. Não deu outra. Infelizmente, né, tivemos uma perda do pai do Igor. O Igor teve que viajar, volta até amanhã. E o Theo jogou, e quando o Theo jogou, a direção ainda me perguntou, vamos tentar conversar com o Igor, ver se o Igor viaja amanhã e tal. Eu falei, não, deixa o Theo jogar, eu confio nele. Eu sou muito daquele que acredito demais que se treinou tem que jogar. E não é à toa que não só eu, mas o Nico também, nós somos descobridores de valores da região, porque a gente confia nos meninos e confia no pessoal da região.
e eu não tive nenhum tempo de discursar contrário ao Theo. Eu falei, não, o Theo vai jogar e é isso. Perfeito, muito bom. É um nome agora que surge, mais uma opção no grupo do Lajadenses, muito legal. Esse Bagé que tá com os 3 aí, né? Tô com os três. E Bagé vai ser mais ou menos um Pelotas, tem o mesmo perfil, acho até. Não, é outro time. Mudou tudo. A equipe do Bagé que nós ganhamos aqui de 2-0 é a equipe do Hélio Vieira, que tinha muita qualidade por dentro no passe, simula um pouquinho o Pelotas numa investida onde faz a troca dos atacantes com o meia. Se chama uma saída do meia com a transição dos atacantes, com a transição dos meias. Com o Alessandro, o novo treinador, mudou muito, porque o Hélio faz uma linha de 4, linha de 5 lá atrás e é defensivo. O Alessandro, ele trabalhou muita transição e ele está trabalhando com posse de bola. Contra o Santa Cruz agora eles empataram o jogo, perderam o pênalti aos 50, lá em Santa Cruz, e eu assisti o jogo ontem à noite e eles foram muito melhor que o Santa Cruz, como a gente foi também. Então é pedreira de Mudou novo. demais. Bom, Bagé é pedreira por natureza, pedreira. né? Agora a equipe deles tem uma equipe muito qualificada, não sei se o campo, eu não sei se o campo do Estrela d'Alva vai dar essa condição, né? Vai dar essa condição. Porque lá é histórico que os gramados não são bons. E com essa chuva da semana, pode ser que ele fique um pouco mais liso. Eu não sei se nem nós, que eu tenho também um perfil de ser um treinador que gosta de jogar, né? E nem eles, que tem outro treinador que gosta de jogar, pode ser que a gente vai acabar guerreando um pouco mais por dentro no meio campo e tendo que alçar um pouco mais essa bola. E nós estamos, depois dessa vitória em Pelotas, o Lajadense segue firme. Tu acha que nós conseguimos repetir o ano passado, os anos anteriores, ou dessa vez nós finalmente vamos? Eu sempre deixo bem claro para todos a verdade. Eu sou expositor da verdade. Eu não ganho para mentir nem para esconder nada, então eu sou expositor da verdade. Eu acredito muito no trabalho da gente. Quando eu digo a gente, é toda a comissão técnica, é direção, enfim. Mas a verdade é que nós fizemos um time para não cair. Essa é a verdade. Porque o clube o clube ele já venceu. Porque a mentalidade deles é pagar o que deve. Então eles já venceram. Já venceram quando ele se juntou aí 3, 4 vice-presidentes para organizar o clube de novo. Então a médio e longo prazo vai chegar o acesso. Até porque tem uma política de não gastar acima do que entra. Então se faz futebol... Olha, fazer futebol com os valores que o Lajadense faz tem que ser muito louvado, né, Serginho? Isso aí, essa direção... A maioria das pessoas não sabe o que acontece lá, né? Então, Helena, essa direção, enfim, conselho, todo o pessoal da organização tá de parabéns. Futebol não se faz com dívida. Muitos clubes como Pelotas, como o próprio Índio Santa Maria. O Índio Santa Maria tá quase chegando às casas dos 300 mil mês. Nossa. Acabaram de contratar o Michel, quarto atacante, acima de 10 mil reais por mês. Nossa. Imagina, o Pelotas contratou mais 4 depois do Walter, chegou a quase as casas de 200 mil. Aí eu te digo, se subirem, tem que pagar a dívida desse ano ainda. E vai acontecer como esportivo, cai no outro ano de novo. Porque não vai ter fôlego para... Eu acredito naquela frase que diz que todo caminho injusto, ele é escorregadio. Tu sobe rápido, mas cai, passando os outros para trás, não pagando. Mas todo caminho justo, ele é leve, devagar, mas é passo seguro. O Lajadense está tendo passo seguro. Se você me perguntar, vai ser como os outros anos, vai para mim classificar? Nós queremos classificar. Nós já não caímos com 14 pontos. Já passamos a etapa que nos deram. Agora, pergunta pro Serginho, tá bom? Nunca tá bom. Nunca tá bom. Ainda mais para mim. Né? Nunca tá bom. As 2 primeiras chances que eu fui treinador, como 2018, no lugar do Daniel Franco, e 2019, nós classificamos com folha de 25 mil. Nós estamos com a folha hoje de 37 mil. A gente sabe. É metade do amador do ano passado, que tinha folha que era 20 mil por jogo. Então, é muito difícil fazer futebol no interior, mas o Lajadense está conseguindo fazer e pagar a conta. Então, por isso que tem que bater palma para o Lajadense. E vou te dizer, não é a maior folha que sobe, é o time mais equilibrado e os jogadores que têm fome de prato de futebol. E é o que nós temos aqui. Tem que querer, né, Sérgio? Tem que ter querência. Tu acha que o Monson é um candidato? É uma novidade, é uma coisa diferente do futebol gaúcho? É uma coisa que a gente não está acostumado aqui, né? Eu conheço todo mundo, Monson. Conheço os atletas, conheço comissão, conheço diretoria.
É a Mas captação. é um sistema assim que entrou aqui É e SAF. eles vieram para em 3, 4 anos É. e eles estão conseguindo os É. objetivos. E agora, por enquanto, eles que estão O Monson descontando. é um caso à parte, né? Porque o Monson se organizou para isso. O Monson, ele é forte. Eles não? vieram com um projeto das etapas que eles queriam alcançar e até agora alcançaram, Isso né? aí. Então o Monson não é forte só hoje. Vai ser forte na Copinha, vai ser forte ano que vem. Enquanto tiver dinheiro no futebol, o futebol é forte. E o Monson é forte. Agora, se você me perguntar se ele é um sério candidato para subir, não acho. Não, eu acho que todos que estão na competição é sério candidato a subir. O Santa Cruz, ano passado, fez igual o Monson e não subiu. No primeiro mata, ele perdeu para o Esportivo, que classificou em quarto. Pegando dados para dar para todos, os últimos 2 que subiu nos últimos 2 anos classificaram em quarto. E subiram. Então, quando chega lá no O torneio, mata-mata é outra história. uma coisa o Monson Serginho tá em quarto? tem terceiro. Tem terceiro? Vamos ficar em quarto, então. Vamos classificar em quarto. Vamos A verdade, assim, Helena, a divisão de acesso é muito charmosa nessa parte. Por quê? Porque ela sai de um campeonato e vira um torneio. E aí E o aí torneio é outra emocional, quem erra menos. E o que eu acho? O Monson tá pagando bem, o Monson tem uma equipe qualificada, eles merecem o que eles estão fazendo, todo o crédito e também as notícias. Mas a minha pergunta é, esses jogadores vão produzir quando tem que ganhar de verdade? Helena, eu subi 6 vezes na primeira divisão, joguei 8 divisão de acesso, subi 6. E eu me lembro muito bem que as 2 vezes que eu não subi, eu tava com os melhores times, que eu não subi. Quando eu tava com os times duvidosos, nós subimos. Não é só isso que conta, é tu conseguir liga do grupo, é tu conseguir harmonizar o grupo. Então, isso são coisas que só quem tá lá dentro sabe, só quem jogou bola É isso daí, nessa, é isso daí. principalmente quem jogou bola. A gente que acompanha do lado de fora pega um pouquinho da coisa, mas é muito complexo Muito, muito complexo, porque o outro grupo, todo mundo dizia quem ia cair era Brasil de Farroupilha e Tupi. Brasil, Farroupilha e Tupi estão entre os 4. Tá caindo Brasil de Veranópolis. Farroupilha, Tá caindo Veranópolis lá e tá brigando ainda o Passo Fundo, que ganhou 50 em 2 gols de pênalti. No último resultado agora. O Serginho deu uma passadinha aqui, agradecemos esse dia. Essa quinta-feira 15 foi complicada. Oi, Gabi. Chegou a Gabi. A Gabi chegou. Foi complicado, né, Serginho? Nossa. Mas tem uma coisa que eu sei que tu te entristece. Eu sei não, desculpe. Eu mesmo, que eu adorava esse time, jogar contra esse time, Lajadense, Guarani de Venâncio. Cara, a gente perdia e ganhava, era muito bom. E não merece estar lá, né? A classificação está complicada para eles. Eu me entristeço muito em relação ao Guarani, porque o Guarani no interno, eu tive lá no passado, fui o treinador. A empresa que me levou para lá foi quem praticamente salvou, porque a gente estava lá e por nós conhecermos a aldeia, como diz o Jaci Preto, né, saudoso, a gente conseguiu fazer um trabalho que salvasse o ano passado o Guarani, mas hoje a condição financeira piorou. E o Henrique, um guri que foi meu auxiliar ano passado, é um maravilhoso treinador. Sabe o que me assusta, Sérgio? O dia que fecha, fica quase impossível voltar. Isso é muito complicado. A minha tristeza, Coisa Helena, boa, aquela e a minha rivalidade. tristeza é quando você tá lá em Venâncio e você vê a paixão que o povo tem pelo futebol. E o Guarani é o saudoso Guarani do interior de história, né? De tantos treinadores e jogadores. E eu te digo, o Guarani está nessa situação porque não está com um trabalho organizado igual o Lajadense, porque fora de campo com a sua diretoria eles não se unem. Não se unem. E aí está nessa situação. Eu sempre gosto de dizer, o Lajadense não é do Everton, que é presidente. O Lajadense não é dos vice-presidentes. O Lajadense é da cidade, é da história. Da região. É de todo mundo. Isso é da região. A gente- Nos jogos para valer. Serginho e Você- Helena, queridos, vocês vão ficar, nossos seguidores aí, cortar o Serginho é bravo, né? Mas ele já foi tão cortado dentro do campo também, né? Às vezes patrocinava uma, e agora eu vou dar uma rasteira nele, mesmo jogando no meio, né?
Tu levava algumas também, né, Serginho? Muito. A gente vai conversar mais com ele daqui 15 dias, se Deus deixar. Nós né? já fechamos o tempo, Já mas a fechamos gente o tempo. fala, amigo, coisa Viu? séria. Como teu papo é bom? Eu acho Tricotar com a Helena, galera, é isso daí, olha o Elton. Tricotar com eles. Tu monopolizou. Não precisa, é muito fácil entrevistar o Serginho, porque a conversa flui como se a gente estivesse batendo um papo. Muito bom conversar contigo. Voltaremos, Serginho. Obrigado, gente. Foi só um aperitivo e depois temos aí o prato completo. Valeu, um abraço.